São biografias mesmo, são quantas? A maioria, de certa forma, porque eu diria que umas 15 pelo menos. Tá. Porque às vezes você trata de um assunto, mas, por exemplo, a Guerra dos Gibis ou O Homem Abril. A Guerra dos Gibis, na verdade, é a história de dois editores. Então vamos colocar na tela as capas, aí a gente já vai Isso, falando. isso. Coloca pra mim o videozinho. Então, esse aqui é o Homem Abril. O Homem Abril é a história de Cláudio de Souza, que era secretário particular de Victor Tivita, que está ao lado dele. E Cláudio de Souza, ele trabalhou na Abril durante 25 anos. Então, no período em que a Abril foi erguida, se tornou um império editorial, ele foi um dos personagens principais dessa história. Então, a partir da história dele, da história de uma pessoa aparentemente não importante, que sumiu da história da editora, não se falou nele, eu conto a história da empresa. Empresa inteira. Empresa inteira, ele ficou lá por 25 anos, eu acabei contando 50 anos de história. E o Guerra dos Gibis, que você mencionou agora? Então, o Guerra dos Gibis, ele conta a história de dois editores, Adolfo Eisen e Roberto Marinho, como eles desbravaram o mercado editorial e trouxeram as histórias em quadrinhos para o Brasil nos anos 30 e foram muito censurados por isso nos anos 40, 50 e 60. Então, na verdade, o livro fala de uma guerra editorial de dois amigos que se tornam inimigos, que depois se juntam para combater a censura aos quadrinhos. Legal. E Benício criou a mulher? Benício é como o nome diz, né? Criou a mulher. Ele é o papa da pin-up brasileira, o cara que criou cartazes de cinema na época da porno chanchada, fez os cartazes dos Trapalhões. Ele brinca-se, né, que ele inventou Sônia Braga, inventou... Entendi, eu já vi alguns cartazes com a porque arte dele. ele fazia aquelas mulheres menores, pequenas assim, mulherões, né? Então Entendi. ele dava aquela sensualidade que às vezes algumas não tinham. E esse aqui que eu acho que é o mais famoso deles, que é a versão brasileira Herbert Richards. Esse livro, Herbert Richards, ele era um cara avesso à publicidade. Como eu trabalhava na Gazeta Mercantil, ele lia a Gazeta Mercantil, um dia eu liguei para lá e falei assim, perguntei para a funcionária, Herbert Richards é uma pessoa ou uma instituição, uma empresa? Ela falou, não, é uma pessoa, é o dono daqui, é o meu chefe, posso falar com ele? Ela perguntou, eu me identifiquei como jornalista, ela falou assim, olha, ele não gosta de jornalistas, mas espera um momento. Aí ele me atendeu, porque ele lia a Gazeta Mercantil. Daí nasceu uma amizade de 10 anos, de incontáveis conversas, pelo menos 5 idas ao Rio de Janeiro, e ele me confiou a história da vida dele. Que legal. É um livro que para você ler... Ele contou para você a história e você... a gente foi fazendo entrevistas. Então, é muito raro você encontrar informações sobre Herbert Richards além desse livro. Que legal. Porque ele não gostava de dar entrevistas. Então,